Olá, queridos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando agora a aula de Geografia do nono ano, tá certo? Capítulo 5, está localizado na página 68. O nosso tema é Europa, Sociedade e Espaço Econômico. Logo na página 68 tem uma pequena introdução. O nascimento do capitalismo e o processo de industrialização iniciado com a Revolução Industrial, fizeram da Europa Ocidental o berço da civilização moderna. Então, bora lá ver um pouco mais sobre esse assunto. Próximo slide. A industrialização da Europa. O processo de industrialização começou no século XVIII na Inglaterra e se estendeu por outros países, como França, Alemanha, Estados Unidos, Japão e Rússia, a partir da segunda metade do século XIX, tá, gente? As mudanças desse período tiveram tanto impacto sobre a estrutura da sociedade que se convencionou chamar de Revolução Industrial ou Tecnológica, tá, gente? Então, teve aí as mudanças, né? Que com a indústria veio também a tecnologia. Veio aí uma fase boa e também ruim, né? Porque os países que não se adequaram tiveram que se submeter aos países que se adequaram, né? Vamos lá para o próximo slide. O espaço econômico europeu, né? O espaço econômico europeu, um dos aspectos mais significativos para o desenvolvimento industrial e tecnológico na porção dominar e transformar o espaço geográfico, criando espaços artificiais propícios às suas atividades, né? Então, aí, falando sobre o espaço econômico, né? Dentro do espaço econômico, eles tinham aí, para sobreviver, a agricultura e a pecuária, que são bastante diversificadas e se apresentam como espaços de produção muito importantes para o desenvolvimento da economia, certo? Tem também a pesca, que era atividade bastante desenvolvida no continente europeu, sobretudo nos países setentrionários, tá? Que são Noruega, Finlândia, Suécia e a Islândia, entre outros, tá? Modelos. Um dos peixes mais pescado é o bacalhau, tá? É o salmão. E outra atividade também, como vocês podem ver aí, é a extrativa e a transportes, né? Que no caso é o petróleo, o carvão mineral, o ferro, o megamunáceo, são os produtos mais importados da atividade europeia, tá? Bora lá para o próximo slide. A União Europeia. Então, a necessidade de estabelecer política e economicamente a Europa, bem como de reerguer o continente perante o mercado internacional, motivou várias tentativas de integração entre países europeus no pós-Segunda Guerra, criando, no caso, a União Europeia. Então, a União Europeia é a união de vários países, tá, gente? Pós Segunda Guerra Mundial, estamos falando de por volta de 1947, tá? Essa parte. E tem aí alguns países que se juntaram, como a Alemanha, tá? A França, a Itália, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo se juntaram aí para fazer essa união. O Tratado de
Maastricht previa duas medidas. A primeira medida é a criação do Banco Central e a segunda é a instituição de uma moeda única. Então, foi sim criado esse banco, tá? Em 1º de janeiro de 1999, tá? Já agora, próximo do século XXI, foi criado esse banco. E outra coisa que ocorreu foi a unificação da moeda, que é o euro, tá? Então, a nova moeda europeia foi iniciada e adotada por 12 países. Até dezembro de 2021, funcionou apenas como referência para preços para bancos e moedas nacionais. A partir de 2002, o euro se consolidou, passando a circular no lugar de moedas dos países. Eles aderiram à moeda euro como a sua única moeda. Mesmo eles tendo criado o euro, eles ainda, cada país, tipo a França, a Alemanha, a Itália, eles tinham a sua própria moeda, mas utilizavam o euro como uma base. E agora não, agora eles passaram a ter o euro como a única base deles, tá? Aí tem também falando sobre a União Europeia. Conforme eles foram vendo que tudo isso estava funcionando, foi se juntando alguns países, que é o que forma os países europeus. Aí tem na página 74 a lista desses países. Tem a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo, a Alemanha, a França, a Itália, tá? E tem também informando a data em que todos eles se juntaram à União Europeia, tá, gente? E com isso também vem vários conflitos, como a cultura de cada um, mesmo sendo parecido, tem algumas mudanças, tá? Bora pro próximo slide. As principais economias da União Europeia, que é a Alemanha, a França e o Reino Unido, tá? Tem aí algumas explicações. A Alemanha, a segunda a Revolução Industrial foi liderada pelos Estados Unidos e pela Alemanha, maior potencial econômico da Europa atualmente, tá? A Alemanha. A França é a pioneira na atividade industrial. A França atualmente é uma das maiores e mais importantes nações da Europa Ocidental, além de figurar entre as maiores economias do mundo. Então, a França tem aí uma das suas maiores economias do mundo. E, por último, o Reino Unido. O Reino Unido é constituído pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra, pelos países das Geleiras e Escócia, e pela Irlanda do Norte. Dentre eles, a Inglaterra é o país mais povoado e também o mais importante político e economicamente, tá, gente? Então, a gente tem que estudar, ver esses países, porque esses países, eles influenciam bastante na nossa economia. Com tudo isso, né, com tudo isso que temos vistos, existem os conflitos dentro da Europa. Deixa eu ver aqui se está no próximo slide, só um momento. Conflitos no continente europeu. Apesar do crescimento, né, desenvolvimento, ou do crescente desenvolvimento, o continente europeu é marcado por conflitos internos originados há séculos e relacionados à incorporação de território e de grupo étnico minoritários. Então, cada pessoa aí tem a sua peculiaridade e tem seus conflitos. Aí tem aí na página 78 as questões islandesas e tem na página 79 a questão basca, que vocês podem ler, se aprofundar um pouco mais. Tem na página 81 as tensões separativas da Bélgica, tá, gente? Vocês podem ler
e se aprofundar um pouco mais sobre essas questões, sobre esses problemas, tá? E com uma unificação de uma única moeda, claro que vai surgir vários problemas, porque às vezes aquela moeda não vai trazer benefícios para o nosso país, e sim para outros. Então acaba se perdendo. E a minoria étnica que fala sobre as raças. Então, se você tem um poder aquisitivo maior, você vai poder falar mais. Agora, se você tem um poder aquisitivo menor, você vai falar menos. Eu creio que terminou o nosso slide. Vocês ficam agora com essa imagem linda das pessoas na rua, que é o que a gente mais quer agora, estar na rua. E vocês têm aí o exercício da página 84 até a página 86. São exatamente 13 questões para ser respondidas e enviadas para o meu privado, tá, gente? Muitas dessas perguntas que tem aí no exercício, tem aqui no slide. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem ler o capítulo 5 de Geografia, que também vai auxiliar aí na resposta de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um abraço a todos.